Minha convidada de hoje, a minha estrela de hoje no podcast das estrelas, é a Cláudia Cardillo, essa mulher maravilhosa, linda, empresária, mentora e também escritora especialista em desenvolvimento humano em carreiras, né? Isso é muito importante. Eu queria saber, Cláudia, qual a tua formação, primeiro, para isso aqui que você faz? Que delícia estar aqui com Foi um você. prazer enorme te receber. Muito obrigada pelo convite. A minha formação, a minha primeira graduação é de musicista. Tá. Eu trabalhei como musicista e professora de música durante 15 anos. Me formei muito cedo e eu gostava de estar sempre à frente de estúdios, sempre à frente das bandas. Além de dar aula de piano, eu também era consultora nessa área. Você toca piano? Eu toco piano e canto também. Adoro popular, adoro jazz, bossa nova. E eu era muito satisfeita com o que eu fazia. Eu gostava muito, até porque a gente vive num mundo à parte, né? Quando a gente faz música, né? É totalmente artístico, né? E eu tenho uma veia artística muito grande. Eu decidi vir para o mundo corporativo porque eu entendi que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava, a minha metodologia que despertava nos outros a vontade de aprender e de tocar. Então, eu vim para o marketing aos 27 anos, depois de 15 anos dando aula, comecei muito cedo, de adolescente, né? E como adolescente, para mim, estava maravilhoso o que eu fazia, porque eu tinha 30 alunos particulares, dava aula em conservatório, em colégio, então estava fantástico. Mas quando eu entendi que a comunicação é um guarda-chuva muito maior e que a música é uma das mensagens que a comunicação aborda, eu fiz uma migração de carreira. E aí eu comecei a trabalhar num dealer, numa distribuidora de equipamentos de alta representatividade no mercado, que era equipamentos de audiofilia. Então só as grandes salas, os grandes teatros que tinham esses equipamentos. E aí eu entendi, né, como tudo está interligado, né? Eu tinha a música dentro de mim, fui trabalhar num lugar em que eu era gerente de marketing, né? À frente de anúncios, à frente das revistas, da comunicação, mas eu tinha a música como pano de fundo. Então isso para mim era maravilhoso. A partir daí eu fiz uma segunda faculdade, fiz Relações Internacionais e depois eu fiz pós-graduação em Mundo 4.0 e Soft Skills, que nada mais é do que inteligência artificial e inteligência emocional. Então, eu entendo como funciona a mente humana para que ela esteja sempre interligada, interconectada com a inteligência artificial. Entenderam, né? Como essa mulher estudou. Bastante. Agora, quando você fala que está surgindo aí um novo ser humano, né? Como você define isso? Olha, quando a gente começou a desenvolver inteligência artificial em 1970, era tudo muito inóspito, né? Nós tínhamos aquelas salas enormes de 1970. 1970 que começou a inteligência artificial a despertar no mundo. E aí a gente tinha aquelas salas enormes de gerenciamento de dados com aqueles computadores imensos. Enorme, né? Alguém decidiu colocar o computador dentro de casa. E aí nós passamos a ter um ser integrante de dentro da família, um ser novo, né? Totalmente novo para a gente, no sentido de eu preciso entender o que ele faz para poder extrair o melhor possível. Porque até então era máquina de escrever, você lembra? É isso, eu sou do tempo da Olivetti. E era uma delícia, né? Eu também adorava, né? Tinha magia, né, na máquina de escrever. Quando eu comecei a entender o que era um computador, né, que ele digitava os textos e a gente já podia imprimir na hora, podia corrigir, ele foi evoluindo, né, e a gente começou a utilizar. A família inteira usava um PC só em casa, né? Até chegar o notebook, o smartphone, a gente já estava indo nos anos mais ou menos 2000, por ele. né? Nossa, era uma briga, né? Tinha horário, né? Tinha que desligar, fechar, pôr tudo no disquete, né? Não deixar nada dentro do computador, porque a família inteira utilizava. Em casa era bem assim. Aliás, eu tenho um, como é que chama quando é aquela parte do computador onde fica tudo registrado? O PC, né? O HD do PC. Então, eu tenho um HD enorme lá, aqueles antigos, embaixo de uma mesa do meu escritório, porque tem fotos da minha filha pequenininha. Eu não sei o que faço com aquilo. Sabe o que eu fiz? Eu também tinha um. E eu
adoro fuçar nas coisas, adoro desmontar. percebi. Eu tenho uma personalidade muito ativa. Então, eu consegui tirar o meu HD de lá de dentro. Comprei uma gaveta, que é um HD externo, você encaixa dentro da gaveta e eu consigo acessar no meu notebook todos aqueles arquivos antigos. Então, eu já passei para um outro HD, porque eu pude me desfazer daquela torre, né? Que ficava embaixo da mesa. Tem que viver grudado com ela. Assim. Não, mas dá para você fazer isso. Dá. E é muito legal, né? A gente reviver o passado, bom, olhar as fotos. Porque antigamente a gente tinha foto, né, em papel, que a gente pegava, olhava, né? Hoje mudou tanto, né? Que meu marido, esses dias, ele também se via um pouquinho na inteligência artificial, né? Ele virou para mim e falou assim, você viu que agora... quando a gente coloca dentro da galeria, a gente já pode tirar a pessoa de dentro da foto. Eu falei, isso quer dizer, então você vai me tirar das fotos a partir de agora? Ele falou, não, agora a gente pode tirar aquela pessoa que está atrás, né? Porque a gente faz isso no computador, na agência, a gente tem vários softwares que a gente utiliza para isso, porque a inteligência artificial, ela veio para facilitar a nossa vida. Dizem. Aí nós vamos continuar essa conversa para tentar entender se é de verdade isso. Então, mas olha como são as coisas. Quando a gente olha para trás e vê desde o ano 2000 a evolução que aconteceu nos smartphones e o quanto a gente passou a se comunicar no online, É verdade. E numa velocidade tão grande, a gente percebe o quanto é importante a gente entender o que está por trás da máquina. Agora, o que é importante na inteligência emocional para lidar com a IA, que a gente chama, né? A inteligência artificial. A inteligência emocional é tudo aquilo que a gente tem de talento, tudo aquilo que a gente tem de bom dentro da gente. E muitas vezes as pessoas elas ficam um pouco intimidadas, achando que a inteligência artificial, que a máquina vai roubar o espaço. Na verdade, não. A gente tem que fazer uma associação dos meus talentos, do setor em que eu trabalho, do mercado em que eu atuo, com aqueles softwares que interagem com todas essas informações. Então, um exemplo Explica clássico... o que é o software. O hardware é a máquina, né? Então, quando eu abro o meu notebook, quando eu abro o meu smartphone, é o hardware. O software é aquela ferramenta que eu utilizo, que é o aplicativo. Tá. Então, hoje, como editor de texto, a gente utiliza o Word. É Word. Né? O Word para tudo e é o Excel, que é o de planilhas. Eu posso fazer isso de uma maneira em que eu extraio os dados da minha planilha, coloque todos esses dados na inteligência artificial e ela me dá outros dados, ela me dá substratos daquelas informações. O que eu levava antes, às vezes, uma tarde inteira para analisar, examinar e entender, né, quais eram aqueles dados, eu posso fazer vários cruzamentos de dados paralelos e os softwares eles vão me dando. Um outro exemplo é o ChatGPT, né, que todo mundo utiliza e está muito em alta. Eu preciso entender qual é a mensagem que eu vou passar para ele. Quanto melhor for essa mensagem, que chama-se prompt, melhor é o resultado. Mas aí se errar a mensagem... A gente vai no tentativa e erro. Porque quando eu comecei a utilizar uns 3 anos atrás, era exatamente assim, né? Eu precisei entender como ele funcionava. E hoje, a inteligência artificial, ela deu um salto quântico, porque ela conversa com a gente como se fosse um assistente. Antigamente, há 3 anos atrás, olha como as coisas passaram rápido. Você jogava a mensagem, né, para o que você queria, no cruzamento de dados de uma planilha, se você quer saber o gênero, né, o sexo da pessoa, a idade do seu público-alvo. Isso a gente está falando aqui de computador, mas vale para o celular hoje também. Você pode fazer isso também aí. Então, você qualifica esses dados. Eu faço programa pelo celular hoje. Exatamente. Né? E quando a gente olha para trás e você me perguntou por que somos novos seres humanos agora? Isso. Voltando à pergunta. Porque hoje a comunicação, ela tem uma velocidade muito grande. Eu tenho estímulos o tempo todo, visual, auditivo, cognitivo, motor, né? Porque eu preciso mexer. Isso. Mas você vê isso como uma qualidade. Eu vejo como uma qualidade maravilhosa, porque até a pandemia,
tudo acontecia num processo mais lento. A pandemia ela acelerou muito isso, porque a gente ficou no online o tempo todo. Isso. Mas não tem um lado ruim isso que acelerou o ser humano? Até para ouvir mensagem hoje em dia, hoje na rotação 3 para não... Em vários aspectos, né? Eu prefiro ouvir, não, mas quando eu tô com muita pressa, eu faço a mesma coisa, né? Eu vou lá e, meu Deus, que cara, mandou 16 áudios, o que eu vou fazer? É antinatural isso? É antinatural. E nós estamos abrindo aí várias caixinhas de perguntas, né? O novo ser humano é essa pessoa que integra a inteligência emocional à inteligência artificial. A inteligência emocional, ela vem carregada dos nossos talentos e também das nossas qualidades. Então, eu tenho mais empatia pelo outro, porque eu estou falando na telinha com o outro, eu não estou vendo a expressão corporal, né? Porque o corpo fala. Sim. Eu estou vendo do peito para cima. Isso. Então eu preciso entender o que a pessoa está pensando pelos olhos, pela boca, se ela está gesticulando mais para a direita ou para a esquerda. Todas essas características que o corpo traz vão me ajudando a fazer uma leitura melhor. Então, quando eu estou no online fazendo reunião e eu tenho clientes no Brasil todo e fora do Brasil, eu procuro falar com mais expressão. Então, eu não estou te ouvindo. Eu uso, né, as mãos para me ajudar, né? O sorriso. Eu falo assim, fala mais alto. Né? Eu vou chegando próximo da tela. Eu falei, calma, eu não estou conseguindo te acompanhar porque eu estou anotando. Eu vou pontuando com a pessoa o que eu quero que ela vá me devolvendo. O quanto mais clara eu sou na minha comunicação, quanto mais assertiva eu sou, mais fácil fica para o outro lado. De volta à aceleração que a gente passa no planeta, né? Porque não é só aqui em São Paulo, né? O planeta todo está assim. A gente pode ver a ansiedade que as crianças trazem hoje em dia, porque elas também estão muito aceleradas, né? Elas querem chegar no final do joguinho do tablet antes dele terminar, porque elas já querem passar. Mas não é isso que esses equipamentos fazem com o ser humano? Exatamente. Elas aceleram o nosso tempo, é como se a gente não tivesse mais tempo. Então, eu uso alguns recursos para diminuir essa aceleração. De manhã eu procuro ler meus e-mails, responder os e-mails e eu vou desativando todas as notificações que vão chegando, porque isso para mim é uma distração enorme, me atrapalha demais, né? Eu preciso de foco, de concentração quando eu estou trabalhando. Então eu desativo o som, eu desativo a notificação visual, para que eu possa trabalhar sem a pressa, porque esse ser humano, a gente é muito curioso, né? Sobe uma telinha, acende uma luzinha, a gente já quer saber o que está acontecendo. Às vezes a gente vai no WhatsApp, por exemplo, a gente vai procurar uma pessoa que você quer falar. Aí de repente você vê um recado, você para ali naquele recado, esquece até o que você ia fazer antes, né? Exatamente. Então eu coloco uma notificação de 20 minutos para mim nas mídias sociais que vão me ajudando e eu recebo essa notificação assim, você já atingiu o seu limite, você quer continuar? Isso me ajuda a saber que eu já passei 20 minutos. Entendi. Porque a gente perde a noção do tempo. Né? E quando a gente perde a noção do tempo, você vai devagando, procrastinando, você vai perdendo o foco. Então, o que eu percebo hoje é que essa aceleração ela é tão grande que as pessoas elas despertaram um novo transtorno mental. Além da ansiedade, além da depressão, além do burnout, agora existe a nomofobia, que é o medo e a ansiedade de ficar muito tempo longe do celular, porque a pessoa tem a impressão de que ela está perdendo alguma coisa importante. Isso. Ou eu mando uma mensagem para você, você demora um tempinho para ver, a pessoa já começa. A ansiedade, não quis me responder. Não quis me responder, por que ela não respondeu? Onde será que ele está? Né? E começa a trazer uma série de situações para o campo mental que vão atrapalhando as suas emoções. Então, mais uma vez, como que a gente pode fazer com que a nossa inteligência emocional ela possa estar à frente da inteligência artificial? Eu sei que eu preciso fazer tudo isso, é fato. Eu me organizo, eu planejo e a partir do momento em que eu estou fazendo, eu desativo as notificações e me dou de corpo e alma para aquilo que eu estou fazendo. Eu percebi que tanto eu quanto os meus alunos, os meus mentorados, a partir do momento que a gente faz isso,
a gente vai tirando alguns empecilhos da frente, né? Tá. E como é que eu vou trazer a criança ou uma pessoa de mais idade para dentro do universo da inteligência artificial? Acho que você já deve ter visto, acompanhado na TV, o quanto a gente sofre de golpe no universo virtual. Eu caí num golpe semana passada. Você pagou um boleto que não era para ter pago. Não. Era pior, que eles fizeram como se fosse do governo e que eu teria que fazer a minha prova de vida, porque senão eu ia bloquear a minha aposentadoria. E eu entrei em desespero e aceitei, comecei a responder até que eu dei as minhas senhas. E eu fiquei desesperado em seguida, porque a hora que eu acabei de fazer o procedimento, que segundo eles era para minha segurança, quando eu acabei o procedimento, o banco me manda uma mensagem: bloqueamos temporariamente a sua conta, porque essa segurança, aliás, é bom até dar como exemplo para vocês, Previdência Segura chamava, e tinha o símbolo do país e tal. Então eu achei que era mesmo do governo. E falei o tempo todo como se estivesse falando com uma pessoa do governo. Aí quando eu desliguei, veio essa Previdência Segura suspeita, bloqueamos o outro banco, inclusive, não era o banco que eu recebo minha aposentadoria. Meu outro banco mandou esse recado e eu entrei em desespero. Aí liguei para a pessoa, ela me atendeu de novo e disse: não, está tudo correto, as suas coisas seguras, sua previdência está segura, não sei o que, tal, e me deu um endereço da agência, o que não provava nada, né? A Rua Coronel Xavier Toledo, provavelmente tem uma agência do INSS lá. Que eu nem fui ver, porque eu já fui direto bloquear tudo e tal. Então, quer dizer... Você vê a dor de cabeça e o tempo que você perde com isso, né? Então, é isso que eu acho, que às vezes a internet, quer dizer, todo esse avanço, vem contra a gente, às vezes, né? Exatamente. E eu falo muito isso para minha mãe também, né? A minha irmã mora fora, minha mãe fala todos os dias com ela via WhatsApp em vídeo, né? Ela aprendeu a utilizar o WhatsApp, ela quer buscar uma receita, ela não utiliza mais aquele caderninho de receitas, ela vai na internet. Mas todo momento a gente fala para ela, tanto eu quanto a minha irmã, meus primos, não clique em absolutamente nada que você não conhece. Meus programas, isso não caia, não sei o que, e acabei caindo, entendeu? Acho que na ansiedade de resolver um problema, eu acabei sendo isso. Isso acontece muito, né? A gente precisa, quando recebe alguma coisa assim, a gente precisa perguntar ou ligar no banco. É que na hora, às vezes a gente está com tanta pressa. Exato. E mais uma vez o tempo, né? Passando à frente da gente, a ansiedade, a gente quer resolver. Mas você já conseguiu resolver isso? Consegui. Ai, que bom. Agora eu queria saber o seguinte, a IA, o que ela pode ajudar realmente? Porque ela é muito criticada, principalmente pelos dubladores, por uma série de profissões. O que a IA pode ajudar na profissão da gente? Cada um, né? Cada um tem a sua potencialidade, né? A gente tem que descobrir quais são as fraquezas e as fortalezas que cada um tem, né? Então, se a pessoa, o profissional, tem uma fraqueza para a inteligência artificial, para os smartphones, para o tablet, vai estudar. Eu sempre digo isso porque é na sua fraqueza que você precisa investir, não naquilo que você tem de ponto forte. Sim. Porque é a fraqueza que te derruba no mercado. Então, a pessoa precisa investir naqueles softwares, naquelas aplicativos que ela vai utilizar no mercado diariamente. A partir do momento em que ela entende aquilo, o que tem acontecido muito no mercado. A pessoa, ela se qualificou na inteligência artificial dentro do mercado dela, ela vai sair do operacional e ela vai começar a vir para estratégia. Ela vai começar a utilizar todas as potencialidades dela no campo humano para que ela possa resolver mais as questões humanas do que as questões operacionais que a máquina responde para a gente. Então, agora é o nosso momento de nos qualificarmos nessas inteligências artificiais para que a gente possa estar à frente no mercado. Talvez daqui 1 ano ou 2 anos seja tarde demais. Então, a gente precisa, neste momento, estar apto a todas as inteligências artificiais
do meu setor, do meu mercado, para que eu me coloque à frente. E entender, né, primeiro no que ela pode te ajudar, né? Ou pode até te atrapalhar. Hoje é muito mais fácil do que era antigamente, porque eu até fiz uma linguagem de máquinas há um tempo atrás, porque eu queria entender alguns tipos de softwares que a gente tinha na agência. Hoje não precisa, mas é tudo clique aqui, arraste aqui, e você tem o resultado. Você imputa os dados, imputa a mensagem, ele já te traz dados. Né? E claro que você tem que conferir, você pode inserir fontes para ele pesquisar também, né? Mas você tem sempre que conferir. O trabalho humano, ele não vai deixar de existir. Né? Porque a gente precisa de alguém, principalmente nesse momento. Mas aí, por exemplo, aí, nesse caso, desculpa te interromper, mas nesse caso que são tantas questões, né? Nesse caso por exemplo, da dublagem, em que se coloca uma voz falsa e tira o emprego do dublador e tal. Ou no caso do ator, que se bota uma imagem ali. E já tem muito software fazendo isso. Tanto a voz, né? Tem de desenho, tem de filme. O que eu vejo é que o sync, né, o lip sync, é que está dificultando um pouquinho, né? Porque a gente precisa ter aquele momento da boca com a fala exatamente casadinha. Você percebe, né? Que é falso, né? Você percebe que é falso. Alguns vídeos que eu tenho visto por isso que eu coloco o timer nas minhas mídias sociais, porque eu pesquiso muito. Alguns vídeos de pessoas que são influenciadores, eles já estão utilizando inteligência artificial, mas eu vejo que tem além do delay, né, entre a voz e a boca, e até o próprio corpo, tem a questão tem um piquezinho, assim, como se fosse um cortezinho no vídeo, sabe? A gente percebe que não é. E o que tem atrás, ele não tem movimento nenhum. A pessoa está se movimentando, dá para você perceber que aquele cenário é estático. Então, isso vai ser melhorado com o tempo, claro. Mas o que o dublador, o narrador podem fazer nesse momento é também se qualificarem nesses aplicativos, nesses softwares, para que eles estejam à frente do manual ainda, né? Daquele que ainda faz a dublagem manual, que é maravilhoso. Eu amo, né? Que tem emoção, né? Exato, a tira máquina totalmente a emoção, né? Ela ainda não tem emoção. E uma outra questão que a voz da inteligência artificial não tem é a acentuação. Você percebeu que é a acentuação? Às vezes ela fala você o que é e, ela fala ela muda um pouquinho, né? Sim. Parece aquele GPS que a gente usa no carro, né? E na coisa física, por exemplo, outro dia fizeram uma imagem minha o pescoço era falso, assim, sabe, parecia que estava fora do corpo. Era uma coisa estranha, assim. Eu já vi de muito jogador de futebol, né, que um troca a cabeça do outro com os uniformes, né? E a gente olha sempre aqui, nessa região, né? A inteligência artificial ainda não conseguiu se aperfeiçoar. Não sei quanto tempo isso demora, no rosto e nas mãos. Mas isso é bom ou é mau? Essa aperfeiçoação mesmo, porque, né? O quanto mais perfeita ela ficar, e eu acho que não existe perfeição, né? Porque a gente vai sempre buscando a perfeição e você nunca está lá em cima, você não consegue chegar, né? Sim. É exatamente isso que a inteligência artificial faz. Nos últimos anos ela se superou, né? Hoje ela já pensa, ela já pergunta de volta para você, você quer que eu traga um texto mais formal, um texto mais informal? Qual é o seu público que você deseja falar? Ela já te pergunta. Perfeito. Agora, nesse seu livro, que é O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, né? Você fala sobre integrar inteligência artificial e inteligência emocional, que é isso que a gente está falando aqui, né? Como equilibrar esses dois no dia a dia? Esse livro ele veio de um desejo que eu tinha de comemorar os meus 40 anos de carreira. E eu comecei a pensar, falei, poxa, a inteligência artificial ela já chegou com tanta solidez e eu posso ajudar muitas pessoas a entender o que é esse momento de transição. Nós estamos num momento de transição. Está claro. E o que a gente precisa entender nesse momento é que a gente não pode nem ficar o tempo todo online e nem o tempo todo offline, porque senão eu fico apartado de tudo que está acontecendo.
Só que as pessoas elas estão duplicando essas exposições. Ela está com a TV ligada, mas ela está com o celular, ela está zapeando no celular o tempo todo. Então ela não está prestando atenção nem na TV e nem no celular. Então, o que eu vejo é que chega no final do dia, tá todo mundo cansado, exausto, né? Porque te tira a atenção. Lembra do estímulo, né, que nós falamos lá atrás? Né? Você fica estimulado tanto no visual quanto no auditivo e no cognitivo, no motor, né? Você tá o tempo todo ali arrastando ou clicando em alguma coisa. Ali te tira a suga, atenção, né? Te suga. Eu trabalho o dia inteiro no online, claro que eu tenho reunião presencial, estou participando com você aqui no presencial, que é muito mais gostoso, mas a gente otimiza muito mais o dia no online. Então, o que eu posso fazer, além das coisas que eu já falei para você, né, que a gente pode buscar expressões, né, ser genuíno, e quanto mais genuíno a gente é, a pessoa percebe que a gente está de corpo e alma, né, porque eu estou conversando com a pessoa, eu estou lá lendo no meu telefone do lado, a pessoa percebe que estou olhando para ela, né? É contato visual, né? Então eu preciso prestar atenção nisso. Se eu fico muito tempo exposto no online, que personagem eu assumo no online? Porque a gente vai começando a assumir personagens, avatares, né? Como as inteligências artificiais. Como eu falei aqui hoje ainda no outro programa, eu falei o seguinte, que o WhatsApp, por exemplo, é tanta gente pedindo, faz um vídeo para minha tia, faz um vídeo para minha avó que faz aniversário hoje, faz um vídeo para o meu restaurante. Aí eu vou dormir, eu estou cobrado. Aí eu falo assim, meu Deus, eu esqueci alguma coisa, eu não fiz alguma coisa. Então fica essa coisa pesada mesmo, né? Você não consegue dormir como você dormia antes. A gente tem sempre uma cobrança, sempre alguma coisa. Eu utilizo 2 tipos de agenda. Eu utilizo a agenda em papel e a agenda no telefone. Então... Por quê? Uma hora eu posso estar sem bateria, posso estar num lugar sem internet. Então, como é que eu vou acessar? Tem isso também, né? Que é uma dependência desse bichinho, né? E do computador. Porque você está na estrada, cai o sinal do GPS, você faz o quê? Exatamente. Né? Então, dá uma angústia, né? Você perde a entrada, né? Você não sabe onde você vai entrar. Então, a gente precisa, neste momento, verificar quais são os personagens que nós estamos assumindo na nossa vida. O quanto mais genuíno, e aí é um exercício de olhar para dentro. Eu gosto do que eu faço, estou na profissão certa, eu sempre trago isso, né? Porque quando a gente está infeliz, insatisfeito, a gente fica mais cansado ainda, porque você não vê a hora, né, de se livrar daquilo. Então, eu sempre busco na primeira infância. E mais, né? Fica sem perspectiva, né? Sem perspectiva. Eu busco na primeira infância essas respostas que o coração traz nas mentorias para que eu possa ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo. Então, a pergunta é, o que é que você quer ser quando crescer? Você lembra que sua avó, sua mãe, seus pais, sua tia, todo mundo perguntava, né? E você fala, eu não sei ainda o que eu quero. Não. O pai, a mãe, eles sempre vão te colocar em algum caminho. E aí, se a pessoa não tem a certeza absoluta do que ela quer, ela vai se perder. Eu queria ser professora quando eu era criança. Até por causa dos modelos que eu tinha, né? Meu pai também era professor, psicólogo, então tinha isso em casa. Mas ao longo do tempo eu fui me especializando, passei a ser consultora, mentora, eu fui expandindo o meu campo, né? De estudo, expandindo o meu campo mental, e eu fui entendendo quantas coisas diferentes eu podia fazer. E aí a pergunta é, o que é que você faz tão bem feito, que quando você faz as pessoas olham para você e falam, uau, você tem que fazer isso a vida inteira. É isso que a gente precisa. A gente precisa se autoconhecer, olhar para dentro de nós e saber o que a gente realmente gosta, porque a gente vai fazer isso pelo menos o nosso dia inteiro. A noite inteira a gente vai tentar dormir, né? Eu entendo o que você está falando. Agora, por exemplo, para mim é uma coisa que sempre foi muito resolvida isso. Eu acho que com 8 anos de idade, eu olhei para a televisão que estava chegando na minha casa pela primeira vez. Que delícia! E falei, é isso que eu quero ser na minha vida. Eu quero entrar nessa caixinha e contar a história para as pessoas. Que gostoso! Claro que isso, como você fala, foi evoluindo. Depois eu fui ser jornalista, porque meus pais queriam, aí eu consegui juntar tudo
e virar o apresentador que eu sou hoje e tal, mas tem esse fundamento. Então, eu fico sempre pensando assim, como é bom, né, você fazer exatamente o que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, te dá dinheiro, te dá prazer. Quantas vezes eu já não sonhamos com o que a gente está fazendo, né? Então, muitas vezes eu trago soluções de problemas durante o sono, porque aquilo fica na minha mente ainda, né? E eu gosto tanto do que eu faço que à noite eu acabo sonhando com isso. Então, o livro, ele traz essa projeção, né, do que somos no online, quais são os avatares que eu assumo, os personagens que eu assumo, mas como eu posso viver melhor, com mais saúde mental, com mais saúde física, emocional e espiritual no momento em que eu estou offline. Então, eu convidei 30 autores que estão comigo no livro. O livro ele é prefaciado pelo Dr. Cláudio Lutemberg, que fala de espiritualidade, pelo Dr. Guilherme Elis Rossini, pelo Dr. Caio Borges Moura, que falam sobre esse momento em que a telemedicina entrou na vida das pessoas, então passar a confiar no médico, no que ele prescreve por trás da telinha. A minha irmã, que é psicóloga, hoje atende por vídeo, né? Quer dizer, não tem mais aquela coisa do consultório, do divã. A gente quebrou as barreiras físicas, né? Isso é muito legal, porque... Um exemplo, a minha irmã, ela mora na Irlanda, ela foi fazer um curso de pós-doutorado lá e ela continua atendendo os pacientes dela no online, mesmo com a diferença de fuso. Sim. Ela morava na Itália, foi para lá e ela adora. Ela fala, não tem mais barreira, não tem mais consultório. Então, o online, ele faz com que a gente possa viver com mais qualidade de vida dentro de casa, dando mais atenção para os filhos, dando mais atenção para a família, né? Quando os bichinhos, os aparelhos funcionam, né? Exatamente, né? Porque as pessoas que trabalham em casa, a gente percebe o quanto isso tem aumentado, Leão, é impressionante. Eu vejo isso muito, os meus mentorados, eles falam muito de sair, né, da barreira física, de sair de dentro das empresas e passar a trabalhar em casa. Então, tudo isso interfere, né, na dinâmica da casa, na rotina, porque se a pessoa é casada e tem filhos, a esposa precisa fazer o almoço mais cedo, precisa levar as crianças na escola, né? E tem toda aquela agitação da casa, né? E a gente traz exatamente isso no livro. O meu capítulo, ele é sobre inteligência emocional e artificial, e eu falo como que a comunicação mais assertiva ajuda o profissional a chegar no sucesso, a chegar naquele patamar que é subjetivo, mais rápido. Quando a pessoa percebe que está estagnada na carreira, assim, com a carreira parada, que não é bem aquilo que ela quer, como é que faz para resolver? Tem isso no seu livro também? Eu falo um pouco de propósito e missão de vida, sim, porque, mais uma vez, é uma questão que não é concreta. A gente não consegue pegar no propósito, a gente não consegue pegar na missão de vida, mas ela está ligada à primeira infância. Muitas crianças não são estimuladas, né, ou pelos pais ou pela escola, a descobrir o que é isso. Mas em algum momento ela trouxe algum hobby. Então eu vou pela questão do hobby. Você não teve o estímulo, mas vamos buscar os seus hobbies. Eu gostava muito de carro, eu queria ser piloto de Fórmula 1 e não sou piloto. Então podemos trabalhar em alguma coisa paralela ao ser piloto? Sim, eu posso ter a pessoa pode ter uma oficina mecânica, ela pode ter uma funilaria express, ela pode ter um serviço automotivo que, quando ela olha para ela ainda está no mesmo sonho dela, ela está vivendo o hobby dela. Sim. E viver o hobby também traz muita alegria, também traz muita satisfação, muito prazer. Né? Quantas pessoas que a gente não conhece que amam moto e abriram as suas oficinas e lavam rápido de moto? Então, tudo está muito interligado. Né? Quando eu entendi o que era propósito de vida, e eu estava nessa... começo dessa migração de carreira, um pouquinho antes dos 27 anos, lá pelos 23 anos, eu comecei a estudar o DNA da minha família, o DNA de profissões. Então, na família da minha mãe, todas as mulheres são empreendedoras. E tem essa força, essa garra, né, de começar a empreender em casa e depois transformar isso num trabalho formal. Na família do meu pai já é um pouco diferente. Nós temos aí 4 profissões que são muito fortes.
advogados, publicitários, músicos e médicos. O meu maior nicho dentro da agência são médicos e terapeutas, em que eu ensino eles a como se colocarem diante da câmera, como ter um site que traga exatamente aquele serviço que ele está oferecendo. Você ministra aulas nesse sentido? Eu também ministro aulas e treinamento para que a pessoa entenda. Então, quando eu olho para as profissões, que são as profissões que despertaram na família os maiores interesses, eu estou mais ou menos dentro de todos. Então, eu tenho essa minha satisfação. Então, com o meu aluno, com o meu mentorado, eu vou buscar exatamente a mesma coisa. Não teve estímulo quando pequeno, vamos olhar para você quais eram os seus hobbies. Ainda não descobriu os hobbies? Quais são? Qual é o DNA profissional da sua família? Antigamente se fazia aquele teste, né, vocacional. Vocacional. Tal, né? Hoje existem outros testes de personalidade que estão ligados aos talentos e principalmente a personalidade da pessoa, que falam muito melhor e trazem resultados muito mais efetivos. Mas o teste vocacional, ele traz exatamente isso, né? Para que eu tenho aptidão? Para que eu tenho adaptabilidade, né? E olhar para esses resultados faz com que a pessoa tenha um caminho. Agora, você lançou o e-book 11 primeiros passos para uma carreira de sucesso, né? Qual desses passos você considera mais, vamos dizer, transformador, né, para quem está começando, por exemplo? Esse e-book eu fiz ainda em comemoração aos meus 40 anos, é um e-book gratuito que a pessoa faz download no meu site. É muito rápido. Como é que faz para entrar? A pessoa entra no meu site, no www.claudiacardilo.com.br/e-book. Ela vai lá, ela baixa o e-book, faz o download e ela passa a ler o que eu trago. Mais uma vez, o sucesso ele é subjetivo. Então, para você, o sucesso profissional é uma situação, para mim é outra. Porém, o que a gente precisa olhar é o que a pessoa gosta de fazer em primeiro lugar. Então, ela precisa ser genuína com ela. Não adianta ela copiar, clonar outras pessoas, buscar conteúdos que são de outras pessoas, até tentar Esse falar é o pior igual. erro, né? É o pior erro porque fica uma imitação barata, fica muito feio. Mais uma vez a gente volta à questão da imitação, né? Mas quando você se apropria dos seus talentos, quando você se apropria do seu conhecimento e você fala com empoderamento, né, que você traz aquilo estrategicamente para aquela situação, os outros também passam a te olhar com admiração, com respeito, te buscam como referência no mercado, e a partir daí... É muito engraçada essa transformação, porque às vezes você tem ídolos, né, que você realmente se espelha neles e tal, mas aí você vai achando o seu jeito de fazer, né? E num determinado momento, não sei se... Acho que em toda profissão eu acho que é assim, né? Aí chega um determinado momento que você cria o seu estilo, né? E aí você começa a perceber que tem outras pessoas olhando para você, né? Que passam a te copiar, né? Que você passa a ser referência no primeiro momento. Exato. E é muito legal isso, porque eu também uso isso como modelagem de carreira. Então, quem são os meus ídolos, quem são os seus ídolos, a gente vai buscar nos ídolos o que eles fazem de melhor para que a gente possa modelar. Esse é um outro caminho que é muito simples da gente seguir, porque a gente pega o que o outro tem de melhor, importa para si, se apodera, né? Se empodera daquela ferramenta e vai adiante. Mas depois que a gente tem todo esse conjunto, o que eu percebo que é mais importante é a gente ter um networking bem feito. Hoje não se fala mais em networking, se fala em netweaving, que é você se aprofundar num número menor de pessoas. Você vai num evento, você pega 100 cartões. Daqueles 100, você pega 10 no mês e liga para essas pessoas, conversa com elas, conhece aquelas pessoas para ver se elas realmente podem te ajudar ou comprar os seus serviços e produtos. Não resolveu, você não vai ficar insistindo numa coisa que
não vai para frente. frente. Então você vai se aprofundar em conhecer outras pessoas. O netweaving é um novo nível de relacionamento, o qual você já é mais próximo, o qual você já sabe o que a pessoa gosta, você pode mandar presente no aniversário. Isso é muito legal, né? E a gente tem ferramentas de inteligência artificial que recebem esses dados, que é o Customer Relationship Management, o CRM, em que eu imputo esses dados e ele vai me lembrando o aniversário da pessoa. Se eu vou fazer um evento de vinho, eu posso convidar aquela pessoa porque ela está dentro da característica dela. Serviço, né? É um serviço. É quase aquele serviço que as agendas de papel tinham antes, que vinham com aquelas efemérides, aquelas coisas. Exatamente. Né? Então, dentro do e-book eu falo exatamente isso, que o networking é importante, mas não adianta você só pegar o cartão, você tem que imputar esses dados dentro de uma ferramenta para que ela vá te lembrando e vá girando, né? Alimentando o relacionamento, né? Com pessoas que, em um determinado momento, podem te ajudar. Né? Por quê? Se a gente olha para trás na nossa carreira, quantas pessoas a gente já não encontrou ao longo dos anos em eventos, em cursos, em treinamento, em viagem? Nossa, em viagem é muito comum, né, a gente encontrar alguém. Se a gente não sabe o nome, não sabe onde ela trabalha, é mais desafiador, né? Você fala, nossa, eu conheço aquela pessoa, de onde que eu conheço? E aí a pessoa vem vindo para conversar com você, e aí o que você faz? E é organizar, né? É uma questão mesmo de organizar. Agora, a gente vive num mundo de muita informação. É informação na televisão, informação nas redes sociais, informação, que às vezes nem são importantes para você, mas que você acaba assimilando, né? Como é que faz para resolver isso? Eu tenho treinado muito isso, porque é extremamente desafiador a gente ouvir uma notícia na televisão que abala a gente, né? Então, existem dois tipos de informação, a passiva e a ativa. A passiva é aquela que eu recebo, me abala e eu não vou fazer absolutamente nada com ela. Aí eu vou ligar para uma amiga, né? E isso é muito comum, né? A mãe liga e fala, você viu na televisão o que aconteceu, né? Aquilo vira assunto. Essa informação, ela não vai te levar a lugar nenhum. A informação ativa já é ao contrário. Eu vou trazer um exemplo aqui. Quando aconteceu a enchente lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, toda aquela região, eu conheço bem lá porque eu já trabalhei muitos anos naquela região. Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar o outro? Que é a informação ativa. Eu pegar essa informação e no meu guarda-roupa e dentro de casa ali naquelas coisas que eu posso naquele primeiro momento fazer uma caixa para poder levar para eles. Então isso é informação ativa, eu escolho qual é a ação que eu vou ter naquele momento. A minha ação é de doação, então eu vou lá, pego as coisas e levo para doar. Ou quando você vê, por exemplo, no caso aí do golpe que eu levei, quando você vê uma informação importante, está acontecendo esse tipo de golpe, assim. E você, no papel em que você está, falar para o seu público, você está orientando, evangelizando o seu público a ter mais atenção, mais cuidado, porque no dia a dia isso pode acontecer. Então é só qualificar a informação, ela é ativa quando eu tomo uma ação, ela é passiva quando eu não faço absolutamente nada com ela. Entendi. Agora, muitas pessoas têm buscado aí o empreendedorismo também como forma de resolver a vida, né? Porque o trabalho em carteira assinada está escasso e tal. Hoje em dia, inclusive, já se considera o empreendedor como um trabalhador, né? Quando você computa ali o número de trabalhadores, já se coloca o empreendedor como um trabalhador. Como é que faz para investir nisso, para realmente dar certo como empreendedor? Existem aí alguns fatores. A primeira é se ele vai continuar no mercado em que ele estava. Se ele vai continuar e vai abrir um negócio, ele só vai fazer a transição de profissão para carreira, né? Ele passa a ser um empreendedor formal. Se não, se é a migração, ele vai ter que estudar o novo mercado, vai ter que estudar a concorrência. Se naquele bairro onde ele vai abrir o negócio dele já existem pessoas fazendo a mesma coisa, qual que é a distância em quadras? Aquela rua, aquele local é bom para o negócio. Exatamente. Agora, como é que se aprende isso? Nas mentorias de negócios eu falo muito sobre isso, né? A gente tem que estar muito com um olhar muito ativo para isso, né? Porque o empreendedorismo ele já vem sendo
utilizado no mercado, na verdade, não, o que eu quero dizer é que o PJ, né? Isso. Então, eu era uma pessoa de CLT e passei a ser PJ, isso já vem nos últimos 10 anos, é muito comum, né, que você comentou, inclusive, e a pessoa passou a ter direitos também. Então, o contrato dentro da empresa também traz direitos, como férias, como convênio médico, convênio refeição, tem uma série de benefícios hoje em dia que antes não existiam. Porém, para ser empreendedor, eu primeiro preciso olhar para mim, será que eu gosto de tomar decisões? Quais são as decisões estratégicas que eu preciso tomar para colocar o meu negócio à frente no mercado? Né? Qual é o meu capital que eu vou investir nisso? Eu ouço muita gente falando que já quebrou no primeiro ano. Então, é isso que eu acho complicado, porque você quer ser empreendedor. Então, vou abrir um restaurante, por exemplo, mas aí você não sabe aonde comprar. Quais são os seus fornecedores, a prática de melhor preço, exatamente. Qual que é o preço que você vai praticar no mercado? Exato. Se naquele local que você tem o restaurante, pode ser praticado aquele preço que se pratica, por exemplo, nos jardins. Ou se naquele local eu posso abrir um restaurante, né? A gente tem que ver isso também na prefeitura. Então, tem toda a questão da legislação. E se a pessoa ela não tem condições de ter uma mentora de negócios, né, não tem condições de olhar para o seu negócio com mais preciosismo, né, com planejamento e organização, o Sebrae ele tem muitos cursos gratuitos. E cursos online, que a pessoa pode acessar, ela se cadastra, ela acessa e ela tem direito. A gente ouve muito falando assim, ele abriu o restaurante num lugar que nada dá certo. Ali tem uma caveira de burro, que se fala, não sei o que, Exatamente. Mas às vezes... Quer dizer, o que é essa caveira de burro? Por que não dá certo? Ali passa, dá para parar carro, tem estacionamento, né? Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado, né? Que é um outro exemplo, uma loja feminina de rua. Né? Se é numa rua, numa avenida em que eu não vou conseguir parar o carro, vai ficar mais difícil para ela vender, né? Porque o público passante vai ser só de pessoas que estão caminhando na calçada. Mas ela precisa, então, ter um convênio com estacionamento próximo, né? Se é um restaurante, a mesma questão. O restaurante ainda é um pouquinho mais fácil, a pessoa pode fazer convênios com os prédios próximos. Se é numa região mais habitada por prédios domiciliares, ela vai lá, deixa com o porteiro, né? Aquele monte de papelzinho que a gente recebe no prédio, isso é muito legal. Então, o boca a boca é muito importante, a questão da merchandising, como que eu vou me posicionar no mercado, a questão da foto da alimentação, né? E do vídeo é um pouquinho diferente no Instagram. Se aquele local tem muito assalto, né? Aí tudo isso importa, né? E é muita coisa para você saber. É muita coisa, né? Por isso que o empreendedor começa de uma maneira informal em casa, né? E eu acho muito legal ter esse ensaio em casa durante uns 6 meses. Mas depois disso, a pessoa precisa buscar o formal, porque ela vai precisar da nota fiscal. Hoje em dia, o fornecedor, ele dá uma nota fiscal, ele precisa de um CNPJ. Então, todas essas questões, elas são muito fáceis de se serem resolvidas dentro do Sebrae, que ele ensina isso. Certo, é o Sebrae mesmo, não tem outro lugar que ensina. Por isso que a Feira do Empreendedorismo ela cresce muito a cada ano, né? Porque existem vários tipos de empreendedorismo, né? O formal, o informal, mas a pessoa também pode optar por uma franquia. Então, ela optando pela franquia, ela quer trazer para um lugar, um bairro que já existem 3 franquias daquela mesma marca. Porque ela quer fazer alguma coisa perto de casa. Todo esse cuidado ela precisa ter, porque ali ela vai ter concorrência do mesmo mercado. Às vezes a franquia é um sucesso, mas aí a sua loja não dá certo porque está no lugar errado, essa coisa toda. Né? Exatamente. Tudo isso é fundamental. E a franquia tem a questão ainda de você ter um chefe, né? Porque você responde para a franquia master, né? Então, responde tanto em questão de números, quanto em questão de resultados, de dinheiro mesmo, de você precisar repassar para eles uma parte. Agora, você fala muito, eu estava vendo o teu trabalho, sobre espiritualidade. O que tem a ver isso, a espiritualidade, com a questão profissional? Quando a gente olha para a gente e se autoconhece, a gente se apropria de quem a gente é, independente de religião, porque cada um de nós tem uma religião, você precisa se conectar com uma fonte maior.
E essa fonte é o que te traz a esperança para que você levante todos os dias de manhã. As pessoas que não têm fé, que não agradecem, que não são gratas, são pessoas que muitas vezes passam pela vida da gente e a gente acaba até esquecendo. Mas a pessoa que tem fé, ela tem um abraço diferente, ela tem uma palavra diferente, né? Porque ela se fortalece em alguma coisa. Então, quando eu trago a questão da espiritualidade até para dentro do livro, é exatamente isso. A gente precisa olhar para a gente e para o entorno para que sejam conexões cada vez mais genuínas e conexões que não são tóxicas. Né? Relacionamentos que não são tóxicos. E eu só posso fazer isso quando me autoconheço. Maravilha. Eu queria ficar aqui horas, né, falando com você, porque esse assunto é apaixonante mesmo. Você vê que a gente vai, uma coisa vai puxando a outra e tal, e é maravilhoso. Mas eu queria que você deixasse, primeiro, uma mensagem para todos os teus seguidores aí, para quem está te conhecendo hoje, porque o seu trabalho é muito importante, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador aqui, para o nosso internauta. Quanto mais genuíno eu sou, mais fácil eu tenho condições de chegar ao sucesso. Embora o sucesso para cada um de nós seja diferente, a pessoa precisa olhar primeiro para o que ela gosta de fazer, para o que ela tem capacidade de fazer, se ela ainda precisa se fortalecer em alguns pontos fracos dela. Né? Empreender, tem até um ditado que fala que empreender é para fortes, né? Porque a gente passa aí por vários obstáculos na vida. Esses obstáculos, eles são barreiras que a gente pode passar adiante. Então, é olhar com resiliência para tudo que a gente passa, é deixar de lado. Tinha um ditado que minha mãe falava: caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E a gente está vivendo esse momento agora. 2025 é o ano da virada, é o ano que a gente precisa se qualificar. Então, por mais que a gente tenha dificuldades, olha para o futuro, projeta esse futuro e principalmente com planejamento. A palavra de ordem é qualificação nesse momento. Exatamente. Né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, seja qual for a profissão, e entender aonde a inteligência artificial pode te ajudar, é isso? Exatamente. Se a gente se qualifica neste momento, a gente está à frente daquelas pessoas que ainda acham que a inteligência artificial é um bicho de 7 cabeças. Não, não é não. A gente só precisa deixar as nossas crenças limitantes de lado e partir para a prática, para a ação. E com a inteligência artificial, quer dizer, aquelas profissões que os pais da gente queriam que a gente fosse, né, advogado, médico, engenheiro, né? Hoje em dia tem outras profissões, né? Você tem assim na sua cabeça quais são as novas profissões que se abriram a partir daí? TI, né? Existem muitas derivações de profissões, né? Mas se fala muito em engenheiro de prompt, que é essa pessoa que vai entender a qualificação da mensagem que precisa colocar nas máquinas para que elas possam reproduzir fielmente aquilo que eu estou pedindo para que ela faça. Certo. Só que eu ainda preciso do olhar do ser humano, né, para saber se a máquina está fazendo certo ou não. E esse profissional é um cara que o mercado está aberto. É a bola da vez, né? Isso é muito importante. Mas, mais uma vez, a pessoa tem que olhar, eu quero ser engenheiro? Então, todas essas questões, elas são extremamente importantes, né? Às vezes, fazer o que está na modinha vai fazer com que a pessoa seja infeliz. Isso. Então, às vezes, é melhor você fazer o que você quer, por mais que demore algum tempinho a mais, uns degraus a mais. É melhor um faxineiro feliz do que um engenheiro infeliz. Tem até aquele moço que ficou super conhecido, né, dançando samba lá no Rio de Janeiro, né, que era faxineiro da rua. Isso, então, exato. A gente precisa olhar muito para isso. Para isso, né? Aquilo que te faz feliz, né? Exatamente. Meu amor, eu quero que você dê. Quem quiser uma mentoria sua, como é que faz para te achar? Eu tenho, sobre inteligência artificial e carreiras, eu tenho uma seção destinada no LinkedIn, que é uma plataforma de carreiras, em que eu falo tem artigos específicos de cada profissão, de cada setor, quais são os softwares que a pessoa pode utilizar. Eu adoro escrever, então eu já tenho lá a minha coluna como colunista do LinkedIn nessa área de carreiras e inteligência artificial. Então, no LinkedIn é Cláudia Cardillo e em todas as outras Cláudia mídias Cardillo sociais. com 2 L's. Exatamente.
E nas outras mídias sociais, em YouTube, Spotify, Instagram e Facebook, é @Cláudia Cardillo Oficial. @Cláudia Cardillo Oficial. Tá. Exatamente. E no meu site é www.claudiacardillo.com.br, a pessoa pode saber quais são os meus tipos de mentoria também. E esse livro está à venda em todas as lojas? Na Amazon e na própria loja da Literary Books, que é a editora. Tá legal. E esse exemplar é seu, que já está até autografado. Obrigado. Maravilha. Aqui, olha. Um novo ser humano, mais saúde mental na era digital. É tudo que a gente falou aqui hoje e mais um pouco, né? Porque o livro é bem grande e fala muita coisa aqui. É claro que a gente tentou resumir um pouquinho aqui. Mas no livro a gente traz aí as terapias integrativas para que a pessoa possa conhecer como que ela vai trazer mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para ela por meio das terapias. Maravilha, obrigado aqui pela dedicatória. Vou guardar o cara e vou ler. Ai, que porque delícia, eu preciso muito disso tudo que está aqui. Querida, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Espero que você volte muitas vezes, sempre com novidades. Ai, que delícia, isso é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, meu lindo. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Dignidade já.